Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo maravilhoso que se chama hoje. Se ouvides a voz do Senhor seu Deus, hoje não endureçais o vosso coração. Então esse tempo é precioso, é tempo de arrependimento, tempo de crescimento e tempo de transformação. Seja bem-vinda, Sossô. Deus abençoe, minha querida. Vamos juntas meditar. Luquinha, seja bem-vindo, Lucas. Deus te abençoe, meu querido. Que prazer para mim estar com vocês aqui. A Chiquinha também já entrou. Boa tarde, gente. Mais um dia para meditar na Bíblia. Mais um dia para crescer na graça e no conhecimento da verdade. Disso depende a nossa vida. A saúde para os nossos ossos, amém? Minha querida sogra também, Vanilda, Deus abençoa. Paz do Senhor Jesus. Que bom, gente, estar aqui junto com vocês, viu? Hoje nós vamos meditar em 6 capítulos de Provérbios, que foi a leitura do final de semana. Nós vamos meditar do 17 ao 22, que foi a leitura de sábado e domingo. Pra gente não ficar meditando em 9 capítulos hoje e 3 amanhã, nós vamos ser sábios, como o provérbio está nos ensinando. E vamos dar uma dividida aí. Então vai ficar 6 hoje, 6 amanhã. Amém? Provérbio tem muita coisa. Eu fico até com dó. Eu falo assim, olha, eu não vou marcar esse versículo, não vou falar sobre ele, mas eu tenho certeza que tem um conhecimento profundo e rico demais aqui. Mas a live é só 1 hora, né? E não dá pra falar sobre tudo. De qualquer forma, eu louvo a Deus porque vocês têm tido prazer pela palavra e eu sei que Deus vai revelar para cada um daquele que lê riquezas escondidas, para aquele que busca, amém? Marília, seja bem-vinda, querida, Deus abençoa. Ontem na pregação, eu falando sobre a importância da palavra de Deus para crescimento espiritual, eu citei a igreja de Bereia. A Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Quando Paulo falava, eles recebiam a palavra com avidez. E eles marcavam, eles liam. Depois eles chegavam em casa, marcavam o que ele falava, para chegar em casa e meditar naquilo que ele falou, para ver se era aquilo verdade mesmo. E eles faziam isso, gente, todos os dias. Quando eu li esse texto, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu li esse texto, gente, eu comecei a chorar. Porque eu me senti bereana junto com um monte de gente bereano, sabe? Pessoas que têm sido mais nobres por amar a palavra, por recebê-la com avidez e por meditar nela todos os dias. Tá lá em Atos 17, deixa eu ler esse texto. Atos 17 anos. A Bíblia diz que eles demonstravam grande interesse pela palavra de Deus e examinavam as escrituras diariamente, todos os dias, para verificar se as mensagens de Paulo eram ou não verdadeiras. Então, ó, tudo que eu tô falando aqui não leva como verdade não, tá? Pega sua Bíblia aí, marca, escreve na frente, ela falou isso. Vai examinar para ver se é de fato a palavra de Deus. E assim você vai se tornar mais nobre. Meu Deus! Glória a Deus por isso. Então vamos começar, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, tudo é para ti. E nada do que está acontecendo aqui, Senhor, é puramente físico ou carnal. Porque que pessoas que na sua carnalidade se reuniriam, Senhor, nessa tarde, numa tarde frienta, para ouvir e conhecer mais da palavra de Deus que é eterna e que é espiritual. Se nós estamos aqui é porque o teu Espírito nos reuniu, Senhor. Se nós estamos aqui é porque o Senhor guiou os nossos passos e tudo só pode acontecer por meio de ti. Então capacita-nos, Senhor, para compreender essa verdade eterna. Capacita-nos, Senhor, para ouvirmos e capacita-nos para praticarmos, Senhor, porque disso depende a nossa vida. Em nome de Jesus, que tudo que aconteça seja para a tua glória. Amém? Então vamos começar? Capítulo 17 fala um versículo que eu gosto muito, que eu sempre falo ele, que é melhor um pedaço de pão seco e paz do que uma casa cheia de banquetes, mas cheia também de conflitos. Da Bíblia sempre vai nos dar, gente, o valor, o que é melhor. O que é mais valioso? O que é mais valioso? Você já viu aquele rei que ele senta numa sala de banquete assim, que você perde de vista a quantidade de pratos, mas ele tá sozinho? Ele tá infeliz? Você já viu uma cena assim em filme? É muito comum, né, expressar isso na dramaturgia. Essa história que muitas das vezes muitas pessoas anseiam por obter, mas não sabem que muitas das vezes o pão seco que elas têm em casa, mas numa casa cheia de harmonia, cheia da presença de Deus, é muito, muito mais valioso do que você estar em um lugar onde você não tem
paz, onde você tem uma casa cheia de brigas. Eu até ouvi um testemunho uma vez, há pouco tempo eu ouvi esse testemunho, de uma moça que falou, eu tava lá em Caldas Novas e eu tava até aqui, eu não tinha alegria, eu não conseguia desfrutar de nada. E gente, quer um banquete melhor que Caldas Novas? Fala a verdade, aquele hotel lá, aquele de Roma. Mas ela falou, não consegui desfrutar porque a minha alma estava batida. Então nós vemos que a Bíblia está demonstrando isso, ó. É melhor, gente, você sentar com seus filhos e comer pãozinho com margarina e ter prazer em uma casa cheia de harmonia do que você ter os melhores banquetes numa casa cheia de brigas. Louve a Deus e agradeça por aquilo que Ele te deu, amém? E procure a paz, sobretudo procure paz. A mulher, ela tem capacidade de produzir paz, de transmitir paz ou de transmitir contenda, briga e dificuldade, né? A tola destrói, a sábia edifica. Bem-vinda, Nilde, minha querida irmã amada. A Deia também, minha amiga do céu que entrou. Sejam bem-vindas, minhas amigas e irmãs. Estamos meditando em Provérbios capítulo 17 e, se Jesus permitir, nós vamos até o 22. Louvado seja Deus pela paz e pela harmonia. Isso é o que nós temos de maior valor. Amém? Versículo 3 fala assim, ó. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Lembra que quando a prata e o ouro são jogados no fogo, as suas impurezas sobem? Assim também Deus nos faz. Muitas das vezes nos coloca em situações desafiadoras, que nós vamos colocar como fogo, o desafio, a tribulação, a dificuldade, e assim Deus vai também tirar, naquele momento Ele vai provar o nosso coração, e se nós permitirmos, Ele vai tirar, né, tudo aquilo que é impureza. Então, por isso que nós vamos fazer como o nosso irmão Tiago falou, olha, vamos regozijar nas tribulações, porque Deus usa as tribulações para produzir em nós a perseverança, né, a esperança. Paulo também vai falar sobre isso. Sedes contentes, como é que é? Na tribulação, estejais. Fugiu agora, eu li esse versículo esses dias. Paulo fala que a tribulação produz perseverança, perseverança, paciência. Deixa eu achar esse versículo aqui. Então o Tiago fala, estejam contentes com a tribulação. E Paulo fala também, deixa eu achar de novo aqui, não apareceu. Produz paciência. Graças a Deus por esse computador. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5:3. Porque a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Então nós nos gloriamos, nós dizemos glória a Deus pelas tribulações, porque assim como a prata e o ouro são purificados pelo fogo, assim Deus purifica através de tribulações o nosso coração, amém? Então, se está vindo dificuldade, você fala, não, Lorena, glória a Deus, eu tenho tanto motivo para dar glória a Deus, porque tá tão difícil. Eu estava aqui vendo outra live, aí eu queria falar, não tinha jeito. Oh, meu Deus, tá tudo bem, mãezinha. Você entrou numa live antiga, é isso? Seja bem-vinda, mãezinha, que eu amo de coração. Então, se Deus está te colocando em situações difíceis, entenda, Deus está te provando, está aumentando, está te dando oportunidade para que a sua fé e esperança sejam exercitadas e seu coração purificado. Glória a Deus. Versículo 5, capítulo 17. Quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Ó, tem outro versículo que fala assim, ó, tanto o pobre quanto o rico têm uma coisa em comum, ambos foram criados por Deus. Eu estava pesquisando sobre o texto que repete várias e várias vezes em Provérbios. Repara que repete 2 pesos, 2 medidas. A balança desonesta, Deus não se agrada, são detestáveis para Deus. E aí eu queria entender de outra maneira como isso poderia se aplicar. E aí na minha pesquisa apareceu a questão do preconceito. 2 pesos, 2 medidas. Eu trato uma pessoa de um jeito e tem um peso. A palavra de uma pessoa tem um peso para mim, a palavra de outra pessoa tem outro peso. E isso pode nos levar à questão do preconceito. Né? Tratar pessoas diferentes dependendo da circunstância da pessoa, dependendo, enfim, de tantas coisas que podem gerar preconceito em nosso coração. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e se nós somos a sua imagem, nós também não podemos fazer, né? Quando Jesus veio, ele se sentou com pecadores, e aquilo era uma ofensa para os religiosos, né? Para os fariseus. Nós temos que abrir a nossa mente para não tratar as pessoas com
parcialidade. Eu vou tratar melhor aquele que eu acho que é mais santo, eu vou tratar com injustiça aquele que eu acredito que não tem nada para me oferecer. Deus quer de nós honestidade. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Temos que ser imparciais. E cuidado com o preconceito. É uma coisa que Deus fala muito no meu coração. Às vezes a gente tem muito preconceito, gente, é verdade. Tem muito preconceito. Tem pessoas que têm preconceito racial, tem pessoas que têm preconceito contra a questão dos homossexuais. Então você aprova o que eles fazem? De jeito nenhum. A Bíblia diz que Deus fez o homem para a mulher para o homem. A Bíblia diz que a família, a instituição família, é assim que ela é constituída. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, e a mulher também vai deixar seu pai e sua mãe, e os dois vão se unir, vão se tornar uma só carne. Isso é a família que Deus criou. Mas perceba uma coisa comigo. Chega um casal de jovens na igreja, eles estão em fornicação, todo mundo sabe disso, eles mesmos não reclamam de fazer isso, eles entram, todo mundo trata eles super bem, ninguém fica incomodado com a presença deles lá, mas todo mundo sabe que eles estão em fornicação. Algumas pessoas até têm coragem de falar com eles que aquilo que eles fazem é pecado, mas não trata aquela pessoa diferente. Eles estão em pecado. Estão em pecado ou não estão em pecado? Estão em pecado. Chega um casal de homossexuais na igreja, é o mesmo jeito que nós tratamos? Porque o pecado deles é maior do que o casalzinho de jovem, homem e mulher, que estão em fornicação? Então Deus tem aberto muito a minha mente nesse sentido. Nós nunca vamos aceitar o pecado. Estamos aqui para falar. Precisamos de Jesus, precisamos de uma nova natureza, precisamos de uma nova vida. Mas a gente tem que demonstrar amor para todos os pecadores, sabendo que nós também fazemos parte desse grupo. Amém? Às vezes a gente tem muito preconceito. Chega um casal de homossexual na igreja, glória a Deus que eles foram para a igreja. Que a palavra de Deus, sendo ouvida por eles, os liberte. Agora, muitas vezes a gente trata diferente pessoas assim, a gente age como se fosse, Eu não quero entrar tanto nesse mérito, mas pense só sobre isso. Será que nós temos agido como Jesus agiria? Será que nós temos sido preconceituosos e tratando 2 pesos e 2 medidas? Porque Deus não é assim, Que o Senhor abra os nossos olhos para todo tipo de preconceito que possa haver na nossa mente. E que Ele possa nos ajudar a olhar para as pessoas como Ele olha. Amém? Ele é imparcial. Versículo 6, As 2 avós dos meus filhos estão aqui. Mulheres que, meu Deus, são avós maravilhosas, que eu nunca em toda a minha vida vou conseguir pagar tudo que elas fazem, não apenas por nós, Já fizeram por mim, minha mãe como mãe, e minha sogra pro meu marido, mas também a nós como casal. E muito menos vou conseguir pagar o que eles fazem pelos netos, meus filhos. A Bíblia diz, os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são os orgulhos dos seus filhos. Inclusive, quando eu estava lendo isso, Deus me chamou a atenção por uma coisa. Aqui está falando que os pais são os orgulhos dos filhos. Hoje em dia é muito comum os filhos serem o orgulho dos pais. E não é que está errado isso, mas acaba que existe muitas das vezes um desprezo. O pai coloca o filho num super pedestal e o filho diminui o pai, como se ele nunca fosse o suficiente, nunca fosse o pai perfeito, porque tem sempre o pai do coleguinha, porque tem sempre o pai do youtuber, Então, o diabo ele quer trazer essa inversão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os netos são a coroa de honra para os idosos. Mas aqui está falando que os pais são o orgulho dos seus filhos. Que os filhos têm que falar, sabe, meu pai, minha mãe, eu os honro. Eles são bênção. É tão triste quando alguém insulta o pai e a mãe, que inclusive vai falar sobre isso em um dos versículos aqui que eu não linkei agora, mas um dos versículos da leitura de hoje fala que aquele que, eu acho que é capítulo 21, eu vou chegar lá, gente, porque eu marquei, mas que fala que o homem não pode insultar o seu pai e a sua mãe. Nós não podemos, gente, falhar na honra e no respeito que temos que ter pelos pais, independente de quem são os nossos pais. Eu louvo a Deus porque Deus me deu uma família abençoada, todos cheios do Espírito Santo. Eu sei que não é assim para todos, Mas independente do que o pai fez, do que a mãe fez, a Bíblia diz, honre o seu pai e a sua mãe. Não os insulte, não os amaldiçoe, não use os seus lábios para denegri-los, independente do que eles fizeram. A Bíblia não fala assim, se o seu pai for crente, honre ele, isso vai ser recompensado. Não tem isso. Fala, honra ao teu pai e à tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Aquele que honrar pai e mãe vai viver uma vida boa e longa na terra. Amém? Então, os pais são os orgulhos dos seus filhos. Tem que falar cheio de
sabe? Encher a nossa boca para falar, mas é minha mãe. Encontra um motivo para falar de sua mãe. Talvez sua mãe não foi uma boa mãe, talvez ela não se converteu, não te levou para a igreja, talvez ela falou tantas coisas com você, mas você fala, tenta encontrar um motivo para falar dela. Olha, minha mãe é trabalhadora, minha mãe não nos deixou, não nos desamparou. Ah, mas ela desamparou. Então você fala, pois a minha mãe foi o ventre que Deus usou, um ventre abençoado e frutífero que me deu a vida. Esses dias conversando com uma pessoa, ela falou assim, minha mãe só sabe reclamar, só sabe pedir. Eu falei, olha, ainda que sua mãe fizesse tudo errado, que eu sei que ela não faz, que ela te ajuda muito. Mas ainda que ela fizesse tudo errado, só dela ter sido o útero, dela ter te dado vida, só dela ter sido ali, ter te emprestado o ventre dela e todo o nutriente e tudo que ela fez, a começar pela gravidez, ela já é digna de honra. Tá? Ela já é digna de honra. E a gente sabe que não é só o ventre. É uma vida de dedicação, madrugadas, recursos empregados em filhos, choros, muitas das vezes as cristãs que oram pelos seus filhos. Gente, nossos pais devem ser honrados. Amém? Cacá, seja bem-vinda, querida. Deus abençoa. Estamos em Provérbios 17. Vamos agora para o versículo 9. Provérbios 17, 9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Eu escrevi aqui que eu tenho que ler na ARC, porque como foi no sábado, estou tentando lembrar como que é essa versão. Versículo 9 de Provérbios 17. Fala assim: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Gente, precisa ter perdão. Eu tenho falado muito aqui sobre isso, né? Sobre a necessidade de nós ficarmos livres da ofensa. O diabo usa a ofensa para nos aprisionar. Mas ela falou assim, mas ela me ofendeu assim, mas ela... Esquece. Como está escrito aqui? Quem perdoa a ofensa mostra amor. Perdoa, mas ela falou para me insultar, falou mesmo. Mas perdoa mesmo assim. Quem insiste nela separa amigos. Às vezes, gente, nós somos falhos. Nós não vamos conseguir manter nenhuma amizade se não houver perdão. E não é só nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nem na igreja, nem na família, nem relacionamento de amizade, nem no trabalho. Se não houver perdão, não vai ter como ter relacionamento. Amém? Quem perdoa a ofensa mostra amor. Versículo 11. A pessoa má procura sempre uma razão para se rebelar e por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram seus filhotes do que confrontar um tolo em sua insensatez. Amém, Cacá. Vamos começar essa semana com essa live abençoada. Glória a Deus e que nós possamos refletir a glória de Jesus, amém? Não apenas ouvindo, não apenas falando, mas agindo conforme a palavra. Glória a Deus por isso. Que a semana de todos nós seja abençoada, amém? Gente, então olha só, a Bíblia está falando que, sabe, a ursa, ela é extremamente selvagem, é um animal selvagem, extremamente forte, e que se você roubar os filhotes dela, ela vai ficar incontrolável. E isso vai se tornar algo muito perigoso. A Bíblia está falando que é melhor se deparar com a ursa nesse contexto, nessa situação onde os filhotes dela foram roubados, do que confrontar um tolo na sua insensatez. É perigoso, é imprevisível, não se confronta um tolo na sua insensatez. Por isso que a Bíblia vai falar que às vezes é muito melhor, na maioria das vezes, ficar calado, do que saia qualquer palavra que não seja de sabedoria dos nossos lábios. Então, na hora de lidar com alguém que não está sendo sábio, cuidado, porque isso pode ser perigoso e imprevisível. Amém? Olha esse versículo, gente. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Todo mundo só entrega do que tem, né, gente? Então, se alguém te fez algum mal, se alguém te ofendeu, você não precisa ofender de volta, porque todo mundo entrega o que tem. Mas aquela pessoa me ofendeu, eu sempre fiz o bem e ela me pagou com o mal. A Bíblia está dizendo que aquele que paga o mal com o bem vai estar sempre com o mal na sua própria casa, né? Então, a gente não vai pagar o mal com o bem, nem o mal com o mal. Nós vamos pagar o bem com o mal. E assim a bondade do Senhor nos seguirá também. Amém? Eu sei que é difícil colocar isso em prática, mas depois que você consegue controlar a sua carne, você paga o mal
com o bem. Gente, a alegria que a gente tem no Espírito não tem preço. Esses dias Deus me testou nisso. E não foi fácil, mas amar aquele que é mais difícil de amar é uma demonstração do amor de Deus. Porque Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Então Deus nos dá situações onde a gente vai demonstrar amor, mesmo para quem na nossa mente, né, na nossa mente carnal e mundana, não, essa pessoa não merecia, mas a gente vai lá e demonstra amor, porque Deus demonstrou amor para conosco quando nós também não merecíamos. Amém? Olha esse versículo, gente. Começar uma briga, versículo 14. Começar uma briga é como abrir uma comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Ontem eu passei por isso. Eu fui falar uma coisa com meu marido, que ele tinha me falado de uma pregação minha antiga, que eu sempre demorava para entregar. Aí eu falei com ele assim, só uma coisa pequena, mas só para vocês entenderem. Aí eu falei com ele assim, você falou que eu tô demorando para entregar a mensagem, e as últimas 2 mensagens eu entreguei faltando 10 minutos pro culto acabar. Falei brincando. E aí ele falou assim, mas as coisas que eu falo com você em casa, as coisas que você fala comigo, fica aqui comigo. As coisas que eu falo com você, você fala lá no altar. Porque eu falei brincando, que ele ficava me falando isso, né? E aí na hora eu falei, gente, pra que eu fui começar isso? Pelo amor de Deus. Se voltou contra mim, eu podia ter ficado calada. Podia ter deixado aquilo como tava. Eu fui começar. E eu acabei sofrendo as consequências, porque no fundo eu estava errada mesmo. Então, o que a palavra está falando? Começar uma briga é como abrir uma comporta de uma represa. Você já viu uma represa? Eles colocam uma muralha que segura uma quantidade enorme de água. Você já viu quando a represa racha? E ela quebra e ela abre a comporta? Como é que a água sai de uma maneira incontrolável? Porque ela estava segura ali? O que a Bíblia está falando? Se você é sábio, não comece uma discussão. Mas eu acho que eu tô certa, que eu mereço falar que... Tá, mas deixa eu te falar. Essa briga, o sábio, ele interrompe a discussão. Porque depois que você abrir essa comporta, isso pode ficar incontrolável. E aí a coisa pode ficar feia, a ofensa pode vir feia. Né? Você vai começar uma discussão... Eu acho muito interessante, porque até falando de marido e mulher, acho interessante, uma vez a Viviane Martinello, que tem um lindo testemunho de restauração no casamento dela, com o Thelmo Martinello. Ela falou que Deus ensinou pra ela que havia um lugar, não é que a gente nunca vai começar uma discussão, é que a gente nunca vai falar o que sente. Mas tem um jeito certo de falar. Tem a hora certa de falar. O marido e a mulher... Você tem alguma coisa que tá te incomodando? Você vai falar na hora que seu marido tá nervoso? Você vai falar na hora que seu marido chegou em casa cansado do trabalho? Não vai falar, gente. Seu marido tá com fome. Seu marido tá bravo com a criança. Aí você vai falar, mas você também nunca dá tempo pra ele. Seu filho tá xingando o menino. Mas você também não se esforça pra dar tempo pro menino. Não começa uma discussão nessa hora não. Se cala em nome de Jesus. Quando vocês estiverem deitados, geralmente depois de um tempo de intimidade, tá todo mundo manso, tranquilo, humilde. Aí você fala, você lembra aquele dia? Você falou uma coisa que tá no meu coração, que eu acho que eu tenho que te falar. Que eu acho que a gente tinha que melhorar esses comentários. Que aquele dia você fez aquele comentário na frente de todo mundo e eu me senti ofendida. Eu queria te pedir, por favor, não comenta assim não, das coisas daqui de casa. Olha que diferença. Chega lá depois do seu momento de intimidade, coisa para homem e mulher aqui, e fala com ele assim, olha, eu acho que você tem que passar mais tempo com as crianças. Eu tô sentindo assim, sabe? Tem orado muito pra isso. Você tem sentido alguma coisa? Tem orado pra que Deus te mostre, ou que me mostre se eu estiver errada também. Fala com humildade, não começa uma discussão, porque senão a gente não consegue controlar essa represa aí. Amém? Pros que não são casados, isso se aplica também como a mãe, né? Eu sempre fui muito assim, de expor o que eu penso, né? E Deus tem me ensinado. E eu apanhei 5 vezes mais que a minha irmã. Né, mãezinha? Por quê? Porque minha mãe me falava uma coisa e eu retrucava. E aí eu apanhava mais, merecidamente, graças a Deus que ela me bateu. Inclusive nós vamos ver sobre a disciplina dos pais aqui hoje. Por quê? Porque eu falava na hora errada. E aquilo aumentava o castigo. Então, se você é sábio, controle, não começa uma discussão na hora errada. Versículo 17, eu amo esse versículo 17, esse eu vou ler na mais antiga também, porque é muito lindo. 17 fala assim, ó: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão.
É verdade ou não é? Minha mãe falou que eu sou boquinha dura. Eu era, porque Deus tirou essa estultícia do meu coração. Hoje eu já consigo me calar, amém? Não é sempre, porque eu tô ainda em processo de santificação, mas eu tô tentando. A Bíblia diz assim, ó: em todo tempo ama o amigo, mas para a hora da angústia nasce o irmão. Gente, é na hora das dificuldades que os nossos relacionamentos vão ser provados e Deus vai nos mostrar aquele que vai passar do nível de amigo e vai se tornar irmão. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma irmã que ela é uma amiga e irmã verdadeiramente falando. E eu tenho cunhadas também, cunhado, que são assim, meu Deus, como é bom ter uma família que são mais do que amigos, são irmãos não apenas de sangue, mas são irmãos em todos os níveis. Louvado seja Deus pela minha família, eu louvo a Deus. Então assim, eu não tenho nada para reclamar nesse sentido. Mas muitas pessoas passam por isso, passam por situações onde o irmão de sangue não é alguém que pode confiar, mas Deus vai levantar na hora da angústia irmãos da família da fé, que vão ser mais do que amigos, vão ser irmãos, não apenas de fé, mas de coração, pessoas que vão estar ali, que naquele momento de angústia vão se provar como seus verdadeiros amigos e irmãos, amém? Aqui fala assim, olha, na outra versão, o amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Glória a Deus, Deus tem me dado mais do que amigo. Nossa, que bênção, né, gente? E às vezes, olha só, novamente nós começamos falando sobre como Deus prova pelo fogo o nosso coração. Então, às vezes Deus envia esses momentos de dificuldade, porque nessa hora as amizades vão ser provadas também. A gente vai ver quem permanece. Na hora da dificuldade, o irmão ele nasce e o amigo que é verdadeiro e o falso vão ser provados ali. Então a dificuldade, gente, nós temos muito motivo para nos gloriar nas nossas tribulações. Amém? A Bíblia mesmo vai falar sobre isso. Eu pulei esses versículos que eu não consegui falar sobre todos nas últimas versões, mas vai falar sobre isso, que o rico, que tem muitas riquezas, muitas pessoas querem ser amigos dele, mas o pobre não tem ninguém com quem contar. Porque infelizmente tem muitas relações de interesse. Então é na hora da angústia, da necessidade, da dificuldade que Deus vai revelar para nós quem são os nossos irmãos. Amém? Vou beber um pouquinho de água aqui. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam? Em nome de Jesus, porque eu sei que eu falo muito rápido. Eu vou tentar controlar isso mais. Graças a Deus que eu casei com meu marido, né? Que o Senhor, ele equilibra tudo. Aquela mansidão em pessoa, meu Deus. Vejo Jesus nele assim, o tempo todo. Versículo 22. Olha esse versículo 22, gente, como é profundo e profético. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Eu vou ler em outra tradução. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. É isso que eu queria falar, gente. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Eu acho que é isso. Se eu chegar em outro, eu falo de novo. Você já viu aquela pessoa que quando ela tá no leito de enfermidade e ela tem força, ela tem vontade de lutar pela vida, e aí o corpo dela vai recuperando? Mas se o espírito está abatido, todo o corpo é consumido, ele seca até os ossos. Ou seja, existe uma porção, existe uma cura que vem da determinação do coração de viver ou não. Né? Então nós precisamos, Deus te colocou para falar com um enfermo, fala isso para ele, fala, olha, tenha fé, não perca as esperanças, não se entrega, porque o coração alegre, deixa eu voltar lá, o coração alegre é um bom remédio. Se o meu coração não desesperou, se eu não entreguei, então os meus sentimentos podem me trazer cura. Agora, se a pessoa tem o espírito abatido, se ela acha que ela vai morrer, que ela não vai conseguir... Muitas vezes, eu já vi minha mãe falar isso muitas vezes. Aquela pessoa entregou. Quando a pessoa entrega, rapidinho ela morre. Você já viu isso? E realmente acontecia. Quando a pessoa tá lá lutando pela vida, parece que Deus vai dando graça. O médico que sempre tem uma notícia ruim, mas a pessoa nunca morre porque ela tá lá lutando pela vida. De repente, ela consegue se recuperar quando Jesus permite. Agora, a pessoa que se entregou... Já viu que a pessoa que tem câncer a vida inteira, mas o dia que ela descobre que ela tem câncer, passa pouco tempo ela morre. Por quê? Nossa, eu vou morrer, esse câncer vai me matar, agora acabou minha vida.
O espírito abatido seca até os ossos, mas o coração alegre é como um remédio. Amém? Tô pegando as blusas do meu marido que tem os temas, tá vendo? Jesus e Yeshua. Ele falou que eu posso usar. Eu gosto muito de ir pra academia com blusa grande, né? Pra gente poder se sentir mais à vontade. Então, reparem não, tá, gente? Agora, assim, moda hoje em dia é coisa larga. Eu tô amando essas modas de hoje em dia, gente. Pro crente tá ótimo. A calça é larga, a saia é midi, as blusinhas tudo larguinho. Ah, gente, Deus é bom demais pra nós. Nossa, Deus, glória a Deus. Versículo 27 do 17. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Uau! Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até o tolo se passa por sábio. Até o tolo, as pessoas olham pra ele e acham que ele é inteligente quando ele fica calado. Gente de Deus, precisamos saber usar as palavras na hora certa, no tempo certo. Falar pouco. Esses dias eu li no livro da Joyce Meyer, achei bem interessante a moça falando assim, olha, eu ficava com tanta raiva do meu marido, porque ele é tão inteligente, ele sabe de tantas coisas, mas quando a gente chegava numa reunião e as pessoas começavam a falar de áreas que ele conhecia, ele nunca falava o que ele sabia. E essa esposa ficava com raiva, falava, por que você não falou? Você sabe tudo daquele assunto, você não falou nada na mesa. Aí ele falou assim, olha, se eu falasse aquilo, as coisas que eu sei, eu não ia ganhar nada com isso. Mas eu estando calado, eu poderia aprender com as pessoas que estavam falando. Falei, uau. A Bíblia está dizendo, olha, se você é sábio, use poucas palavras. As pessoas não precisam saber de tudo que a gente sabe, né? E, inclusive, eu tenho que diminuir minhas palavras aqui, porque eu tô no primeiro capítulo de Provérbios, dos 6 que eu falei que eu iria passar por eles. Mas olha como é lindo isso, olha como Deus espera de nós humildade, sabedoria, controle, domínio próprio. A pessoa sábia, ela usa poucas palavras e ela controla suas emoções. Quantas das vezes nós comemos a nossa emoção? Nós temos que comprar, tem pessoas que têm que comprar, porque o comprar traz para ela uma satisfação, então ela não tá bem, ela tá triste, ela vai comprar. Eu não tô bem, eu tô triste, eu vou comer. Eu não tô bem, eu não tô triste, eu vou beber. Que inclusive nós vamos falar sobre a bebida mais pra frente hoje. Então, controle suas emoções. Vai pro joelho, vai orar, peça a Deus que te dê sabedoria sobre aquilo que você deve falar, sobre como suas emoções não podem te controlar, o medo não te domina, a ansiedade, a euforia não te domina, nada te domina, você tem todo esse sentimento, mas eles vêm no tempo certo e não te fazem tomar atitudes impensadas e insensatas. Tem um versículo na leitura de hoje que fala que o justo, ele pensa antes de agir, né? Então Deus quer levantar um povo que é moderado, que é sábio, que faz as coisas certas no tempo certo. Amém? Não quer dizer que a gente sempre vai fazer isso. Mas quando a gente errar, nós vamos nos arrepender e voltar e tentar melhorar. Capítulo 18, versículo 2. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. Olha isso. Sabe, gente, a gente não precisa, a gente não tem que ter uma opinião sobre tudo, as pessoas não tem que, nós não temos que falar tudo que a gente pensa, é isso, não temos que falar tudo que a gente pensa. A Bíblia diz que aquele que só sabe expressar suas opiniões é tolo, amém? Deixa eu só arrumar aqui, gente. Versículo 6, as palavras do tolo o envolvem em brigas, ele pede para receber uma surra, olha isso. Tem gente que no falar, ele pede para ter briga, ele pede para ser odiado, ele pede para ter conflito. A boca do tolo é a sua ruína, ele cai na armadilha dos próprios lábios. Meu Deus, olha esse versículo, gente. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Muitas das vezes nós falhamos nisso aqui. Às vezes a gente não fala, mas a gente ouve alguém falar mal de outra pessoa e a gente gosta daquele ambiente. Por quê? Porque a nossa carne gosta. Principalmente se é uma pessoa que você já teve alguma rixa contra ela. Que a pessoa já te fez mal, tem alguma ofensa que precisa ser perdoada, aí chega alguém falando dela, nossa, você sabia que ela fez isso, que ele fez aquilo, que tal. A calúnia, a Bíblia que está dizendo, tá? A calúnia é como um petisco saboroso. Misericórdia. Nós não podemos nos dar a esse luxo, de dar a nossa carne esse luxo, de gostar de ouvir
pessoas caluniando outras. A nossa carne gosta, é verdade. Mas se nós formos sábios, nós vamos correr desse ambiente, que inclusive vai falar sobre o fofoqueiro também. Olha só, o fofoqueiro, versículo 19 do capítulo 20. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Tá? Evite a companhia de quem fala demais. Porque o fofoqueiro espalha segredos, uma hora ele vai espalhar o seu também, né? Então, evite. Evite o caluniador, por mais saborosos e petiscos. Como é que fala aqui? É um petisco, né? Calúnias são petiscos saborosos. Por mais saboroso que seja ouvir alguém falar mal de alguém, fuja desse ambiente. Saia de quem está nesse lugar de maledicência. A minha cunhada entrou, a Dani, minha querida, seja bem-vinda. Deus abençoe, Dani. Uma honra para mim estar com você aqui, pregadora da palavra, mulher de Deus, mãe exemplar. Amo você, viu? Beijo. Estamos agora no versículo, falando da calúnia, né? Versículo 10 agora, do capítulo 18. O nome do Senhor é uma torre forte. Inclusive eu me lembrei, Dani, que ano passado, quando os ingleses vieram, né? Eles usaram esse versículo para trabalhar todo o acampamento de férias, eu esqueci o nome, né? Eles fizeram um projeto missionário, evangelístico, lindo lá em Tavares. Gente, que gracinha. E o tema deles foi isso. O nome do Senhor é torre forte. Eu até vi um vídeo de uma torre enorme, assim, construída no meio do oceano, e as ondas batem e a torre continua lá firme. Pode vir a aflição, pode vir a enchente, pode vir a onda, mas ela permanece. Esse é o nome do Senhor. Na minha versão da NVT fala: o nome do Senhor é uma fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Que coisa linda, gente. Versículo 11. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. O rico acha que a sua riqueza vai produzir para ele segurança. E ele vê a riqueza dele como uma muralha. Mas olha o que diz o versículo do capítulo 17, versículo 19. Fala assim, olha, quem confia em muralhas procura a própria ruína. Então, quando nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, no recurso, no plano, quando a gente coloca confiança naquilo que a gente tem, que é material, isso vai ser também uma destruição para nós. Por quê? Porque torre forte é o nome do Senhor. O justo não coloca sua confiança nas riquezas. Até Paulo vai falar isso para Timóteo. Timóteo, diga aos ricos dessa era que não coloquem a sua esperança na segurança das riquezas. Deixa eu ler lá isso. Diga aos ricos... Porque eu não consigo memorizar como meu marido memoriza ainda. Mas Deus vai me dar graça. Manda aos ricos, Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, tá vendo? Por quê? Eles devem colocar sim em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então o rico pode cair nessa armadilha de fazer da sua riqueza uma fortaleza, uma muralha. Mas a Bíblia diz que quem confia em muralhas procura a própria ruína. O justo corre para essa torre forte que é o nome do Senhor. Amém? Jéssica Nala, querida, sumida, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Tô falando sumida porque eu não te vejo há muito tempo, mas amanhã eu vou estar lá no culto, se Jesus permitir, no culto de mulheres. Lá na sede. E eu vou matar a saudade de vocês, viu? Se Deus quiser. Vamos lá, então. Vou passar pro 13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Vocês já perceberam, gente, quantos versículos de Provérbios fala sobre falar, sobre o preguiçoso, sobre as balanças desonestas, tudo que Deus repete, tudo que Deus permite que é repetido na Bíblia, porque Ele quer dar ênfase. Se Deus quer dar ênfase é porque é uma coisa que a gente falha muito, que a gente precisa melhorar. Então, a gente não deve falar antes de ouvir os fatos. Quantas vezes você já pecou nisso? Porque eu sei que eu já pequei milhares de vezes. Eu julgo uma coisa, e aí quando eu vou analisar os fatos, nossa, eu achei que aquela pessoa estava agindo assim, mas na verdade eu li errado a mensagem, ou eu entendi errado. Chegou outra pessoa e falou, não, você não entendeu, que aquele dia aconteceu foi isso.
E a gente fala sem pensar. E a Bíblia diz que falar sem antes ouvir todos os fatos é insensatez. Portanto, controlemos as nossas línguas. Achei o versículo que eu citei lá falando, aquele primeiro, né, que eu falei, mas esse aqui é mais forte ainda, olha só. Anota esse versículo aí, gente. O dia que Deus te enviar para falar para um enfermo, você fala isso para ele, tá? O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Anota aí, gente, 18:14. E o outro é qual? E o outro é o 17:22. O 18:14 e o 17:22 falam que o espírito alegre vai dar força pro enfermo. Deixa eu anotar ele aqui para ficar 17:22 e o 18:14. Ó, se Deus tá te dando esse recurso é porque vai chegar a oportunidade, viu? Deus vai colocar alguém aí para você ministrar isso na vida deles. Olha o que diz a Bíblia. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo. Mas quem pode suportar o espírito abatido? Nós lemos no outro que o coração alegre é um bom remédio. Então, quando a pessoa ela quer lutar pela vida, ela ainda encontra alegria em Deus, ela ainda encontra alegria na vida, ela tem prazer pela vida, ela entende que se ela lutar, ela vai vencer. Essa pessoa, o espírito alegre dela, disposto a viver, vai ser como um remédio para ela. Olha isso. O espírito da pessoa vai sustentar o corpo enfermo. Mas se ela se abater, se ela se entregar, quem poderá suportar? Amém? Então nós temos que falar para as pessoas que estão lutando contra a enfermidade: não desista, não desanime, lute. O nome do Senhor é uma torre forte, então corre para essa torre, corre para o nome do Senhor, porque Ele pode mudar tudo e animar essa pessoa que está abatida, porque o ânimo dela vai revigorar todo o corpo. Amém? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Outra coisa que o provérbio sempre vai falar é dessa necessidade de termos um coração ensinável. Se a gente pensa que a gente está certo, que a gente não precisa de ninguém para nos ensinar, que o jeito que tá é isso mesmo, então a gente é tolo e insensato. Porque o sábio, ele senta com quem vai trazer críticas construtivas para ele. Lembra de outra versão? O sábio quer ser repreendido, porque quando ele é repreendido, ele se torna mais sábio ainda. O tolo não gosta que ninguém chame a atenção dele, porque ele acha que do jeito que tá bom, que ele tá fazendo o que é certo. Inclusive vai falar isso mais pra frente, quando fala assim, olha, a pessoa pensa que tá certa, mas é o Senhor quem julga as intenções. Nós vamos chegar lá. Continuando então, versículo 19 do capítulo 18. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. Ou seja, cuidado com as suas palavras. Cuidado para que você não ofenda ninguém com as suas palavras. Pense antes de falar, julga os fatos antes de julgar, antes de falar também, para que você não caia nesse perigo de ofender as pessoas. Nós podemos ofender as pessoas sem intenção. Tem pessoas que se ofendem por coisas também fúteis. Não quer dizer que a gente tem que se preocupar a ponto de pensar em cada minúcia de tudo que a gente fala, de como a gente age, porque a gente vai ficar doido, tá? Mas se é o seu amigo, aqui tá falando que é o seu amigo, não é qualquer um. Cuidado para que você não o ofenda. Porque é mais fácil reconquistar toda uma cidade fortificada, ou seja, com uma grande muralha, do que reconquistar o coração de um amigo ofendido. Então, cuidado com temos que cuidar com as nossas palavras, amém? As palavras sábias saciam como uma boa refeição e as palavras certas dão satisfação. Por outro lado, tem o versículo 21 que fala: a língua tem poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. A Bíblia diz em outra versão: o poder da vida e da morte. A vida e a morte estão no poder da língua. Deixa eu ler aqui na outra versão. Versículo 21 do capítulo 18. A morte e a vida estão no poder da língua. Gente, isso é muito sério, presta atenção. Você pode matar ou você pode gerar vida com as coisas que saem da sua boca. É isso que a Bíblia diz. As palavras são como sementes, elas podem
ser lançadas, e elas podem ser lançadas e gerar vida, ou elas podem gerar morte. O que nós temos falado? De tudo. Eu sempre falo aqui de tudo. O que eu falo do meu filho? O que eu falo do meu marido? O que eu falo do meu negócio? O que eu falo do meu emprego? O que eu falo de tudo? Porque às vezes, muitas das vezes, o que sai da nossa boca só gera o quê? Só gera morte. E a gente fala, porque meu menino é burro demais, que ele não aprende. Porque meu menino é agitado. Nossa, Deus, meu menino é teimoso. Às vezes a gente fala, não é verdade? Porque eu sou pobre demais. Nossa, não tem dinheiro pra nada. Todo mundo tem dinheiro, não tem dinheiro pra nada. Você já percebeu como a gente fala? Nossa, Deus, porque essa casa só fica suja. Não aguento mais. A nossa língua, ela tem poder pra dar vida e pra fazer morrer. Então, nós precisamos ser muito sábios com aquilo que sai dos nossos lábios. Amém? Estamos no versículo 21. Agora no 22. O homem que encontra uma esposa encontra um tesouro. Aleluia! E recebe o favor de Deus. Eu oro já, tá? Já oro pela minha nora. Meu filho só tem 3 anos, mas eu oro pela minha nora. Eu falo que ela vai ser como uma filha pra mim. Vai ser uma mulher sábia que edifica o lar. Vai ser como um tesouro que meu filho vai encontrar. Eu já oro assim, Senhor, que ela seja uma mulher que venha pra trazer, pra agregar, para ser uma mãe de filhos sábia e alegre, que os dois possam ter um ministério. Eu tô falando do José porque ele falou o homem que encontrou a esposa, mas desde que a Cecília também, antes dela nascer, já oro pelo meu genro, que também vai ser um filho para mim. Né, Jéssica? Muda nós, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que se nós quisermos, Ele vai transformar. Amém? O Senhor, só da gente estar aqui, gente, numa live da palavra, meu Deus, isso já é alguém que quer. Que a nossa carne poderia estar agora querendo tomar um chocolate quente, assistir uma série, mas a gente está aqui escutando provérbios que é só lapada na cara, como diz a irmã lá da igreja. Então nós precisamos, só que a gente está aqui sabendo que precisa de mudança, já é um grande passo. Amém? E o ouvir da palavra gera fé. E a fé também vai gerar fruto, né, de boas obras. Então, quanto mais a gente ouve disso, quanto mais a gente lê disso, mais a gente vai estar perto dessa sabedoria. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Novamente, aquilo que nós falamos, né? Que na hora da angústia nasce um irmão. Deus pode levantar pessoas, mesmo que não sejam irmãos de sangue, mas que vão se tornar verdadeiros irmãos. Não apenas de sangue, não somente de fé. Porque ela é minha irmã porque a gente crê em Jesus. Não, é um irmão mesmo, alguém que está junto, alguém que você pode contar. Amém? Capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. Meu Deus! De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Fala aí, quem como eu, que já tomou várias atitudes pelo entusiasmo, pela emoção, às pressas, sem pensar, sem conhecer e acabou fazendo uma escolha errada. A Bíblia está dizendo, não adianta você se entusiasmar sem conhecimento. Então, antes de fazer uma compra, ore. Antes de tomar uma decisão, pense. Não haja pela emoção, é o que a Bíblia está dizendo. Não adianta nada você se entusiasmar e tomar atitudes às pressas, sem o conhecimento. E aí eu vou acrescentar sem a oração, porque isso pode resultar em escolhas erradas. Quantas vezes a gente já comprou coisa que não precisava com o dinheiro que a gente não tinha, só porque era uma promoção? Mas a promoção é boa demais. Mas então eu vou comprar porque é uma promoção boa demais. Mas você precisa. Uma coisa que a gente tem que sempre fazer. Não compre o que você quer na hora que você quer. Pensa antes. Hoje eu quase fechei um carrinho assim, ó. Eu ia fechar. Mas eu quero fechar porque tá na promoção do Prime Day lá na Amazon. A hora que eu ia fechar assim, eu falei, controla sua emoção. Você tá muito emocionada, menina. Reveja seu carrinho, converse com seu marido. Você vai ter problemas se você não conversar com ele antes. Porque ele tá mais por dentro das finanças, né? Eu sou do tipo que gasta o dinheiro, ele é do tipo que controla. Então conversa com seu marido, pensa. Porque, gente, na emoção, o coração até acelera. Vou comprar. Achei uma promoção boa demais, gente. Eu preciso disso. E eu assisti uma série da Netflix, eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam assistir,
que é consumismo, que vai falar que tudo que tem no site, gente, até as cores, tudo foi pensado e elaborado para que num clique a gente venha comprar sem pensar. O site da Amazon, até a moça que vai falar, ela foi gerente há anos lá, e ela vai falar assim, tudo é programado de maneira que a pessoa compre sem pensar. Ela pensa naquele momento que é o que ela precisa, ela não pode parar para analisar, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, então o site é programado para isso. E aí a gente acaba entrando nesse lugar, onde a gente está sempre precisando de mais para a gente comprar mais, e a gente está enchendo o nosso coração de coisas que a gente não precisa, e de dívidas, e de necessidade de fazer mais para ganhar mais, para comprar mais. E muitas das vezes o Senhor falou, olha, eu vou te dar todo o necessário. Então, gente, é necessidade. O que comer, o que vestir, e o que comer, beber e vestir tá tranquilo. Deus prometeu, mas Ele não nos prometeu que Ele nos daria o luxo. Esses dias eu falei assim, nossa, tá chegando, tô meio abrindo aqui, falando demais, né, gente? Oh, meu Deus, eu tenho que pôr em prática. Esses dias eu falei, tá chegando o aniversário da igreja, eu queria um vestido novo. Aí Deus falou assim, minha filha, olha o teu guarda-roupa. Tem tanta roupa, minha filha. Tem roupa que eu ganhei, que mesmo que não seja nova, eu ganhei. Usei uma vez só, mas eu quero o novo. Então a gente precisa se controlar nisso aí, para que a gente não entre nesse lugar de consumismo e comece a ter cargas que Deus não nos criou para carregar, né? Contentamento, né? Falamos tanto sobre isso na última live. Contentamento. Então não compre pelo entusiasmo, tá? Não entra numa dívida pelo entusiasmo, não toma atitudes às pressas, até golpe eu já caí. Meu Deus. E o golpe vem muito nisso, né? O golpe usa muito disso, do entusiasmo. Coloca lá um sofá que é 3 mil reais, mas que, porque a pessoa tá vendendo por 700 porque ela vai embora. E a gente fala, nossa, tem que comprar agora. Não, gente. Quando o preço tá muito, muito barato, muito aquém daquilo que é o preço original, a gente tem que ter conhecimento. A Bíblia falou, de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. Conheça. Vai atrás, não faça nas pressas. Às vezes, exatamente o que você falou, Jéssica. O golpe pega a gente no quê? É na pressa. Na pressa pra gente não cometer, não perder a oportunidade, a gente acaba comprando e fazendo coisas, né? Eu quero provar pro meu marido que sou esperta. Farley Vieira. O que é? Depois você me explica melhor aí, Farley. A Andresa entrou, tá aqui online. A Michi também, Michele. Seja bem-vinda, gente. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Deus abençoa. O Farley também tá aqui. Depois você me explica essa frase aí que eu não entendi, Farley. A Nilde falou, já estava aqui pensando em qual roupa do meu humilde guarda-roupa vou usar. Eu sou do tipo que não compra roupa pra mim. Nilde. Mães, né? Muitas das vezes pra vestir suas 4 bênçãos, às vezes mas o Senhor vai prover para sua vida, eu creio em nome de Jesus, viu? Pro aniversário da igreja nós vamos combinar, vamos compartilhar guarda-roupas e tá tudo certo. Foi isso não, Farley. É o Farley que tá aqui da Jéssica, eu tô com um casal aqui, gente. Sobre o golpe que a Jéssica levou. Eu quero provar pro meu marido que sou esperta. Gente, eu não vou entrar nessa não, tá? Depois a gente vai marcar aí uma reunião e a gente conversa sobre isso. Mas muitas das vezes nós tomamos atitudes nesse sentido também, né? Olha, vai ser algo ótimo e eu vou fazer algo que vai fazer diferença pra minha casa, né? Eu vou fazer algo... Deixa eu contar rapidinho pra vocês. Sábado, eu deixei meus filhos na casa da minha mãe e eu falei, nós íamos 3 vezes sair do Padre Libério e ir pro Recanto. Eu falei, já sei, vou pegar a moto. Gente, eu sou uma ótima esposa. Vou chegar em casa, meu marido vai falar, vamos economizar tanto com essas 3 viagens. Quando eu cheguei em casa, gente, o que aconteceu? Ele falou assim, o que você tá fazendo com esse capacete? Eu falei, eu vim de moto pra economizar. Mas eu tenho que pegar um monte de coisa na igreja, eu vou levar instrumento pro evento. E eu confirmei com o pastor que eu ia ajudar. O que você fez? Aí eu falei, gente... Então, eu falei, muitas das vezes a gente comete coisas sem pensar, que eu poderia ter ligado pro meu marido, mas a intenção era boa, né? Então, assim, no fundo deu tudo certo, a gente chegou um pouquinho atrasado, mas o culto atrasou muito mais depois. Então, perdoar a ofensa é o segredo para bons relacionamentos. Amém? Ai, Jesus, eu tô no 3º capítulo, não sei o que eu vou fazer não. Deus proverá. Vamos lá.
Versículo 11 do capítulo 19. O sensato não perde a calma, mas conquista o respeito a ignorar as ofensas. Olha isso! A Bíblia está falando que aquele que ignora as ofensas é sensato. Gente, eu falei sobre isso naquele versículo que tanto chamou minha atenção sobre ofensa também, que fala que, não sei se eu vou achar aqui, porque tá tudo marcado, que a pessoa correta, a pessoa sábia, ela ignora a ofensa. Então, se nós quisermos sermos sensatos, nós vamos ignorar. A pessoa tá falando e às vezes é para ofender mesmo. Tem gente que é usada pelo inimigo, lembrando que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Tem gente que é usada pelo inimigo. Vai falar coisas para nos ofender, vai tomar atitudes para nos ofender, mas você quer ser maior do que o seu inimigo? Você quer agir como Deus manda que nós venhamos a agir? Ignora a ofensa. Ah, mas estão falando, deixa eu falar. Inclusive tem um versículo que fala sobre isso. Olha, Deus é quem vai te justificar. Ai, gente, a gente não acha nada porque tá tudo marcado, mas a gente vai chegar lá. Fala assim, olha, você não precisa se preocupar porque Deus vai te justificar. Eu não acho nada quando eu tô aqui, gente. Mas a gente vai chegar lá, né? Então, ignore a ofensa, perdoa a ofensa. Amém, irmãos? Amém, irmão Farley? Caiu no golpe, mas você perdoa essa ofensa. Eu sei que você já perdoou. Sei que você já perdoou, mas se você não tiver perdoado, você perdoa. Porque a intenção dela foi boa. E houve aprendizado. Amém? Continuando, então. Fala assim, os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Por isso que eu oro pelo esposo da minha filha e pela esposa do meu filho. Porque só Deus pode dar uma esposa prudente ou um marido prudente. Então a gente ora, coloca em oração. Os pais, eles vão deixar herança, mas só Deus pode dar para os nossos filhos um esposo ou uma esposa que de fato, né, vai ser prudente. Versículo 17, quem ajuda os pobres empresta para Deus, ele o recompensará. Gente, vocês acham que emprestar alguma coisa para Deus ele não vai devolver? Quantos livros aqui atrás que eu ainda não li e que eu peguei emprestado, eu vou ler ainda, em nome de Jesus. Mas eu vou devolver. Mas quantos livros, muitas das vezes, a gente pega emprestado e não devolve? Quantos livros a gente empresta e nunca mais a gente vê? Agora, vocês acham mesmo que se a gente emprestar algo para Deus, Ele vai ficar nos devendo? A Bíblia diz que quem ajuda os pobres está emprestando para o Senhor. Ainda usa o nome dele, que é Senhor com todas as letras maiúsculas, que eu vou falar Yahvé. Quem empresta, quem ajuda os pobres está emprestando para Yahvé. E Ele vai recompensar. E eu sempre falo isso, né, gente? Quem são os pobres? Nem sempre são pessoas que estão em necessidades financeiras, né? Mas a gente tem que sim mover para qualquer pessoa que esteja em necessidade. Seja do que comer, do que beber, do que vestir, amém? Só que muitas vezes são pobres de espírito, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de um abraço, que estão carentes, necessitados de carinho e de atenção. Então, se você emprestar algo para os pobres, seja dinheiro, roupa, o que comer, ou seja um carinho, seja uma mensagem, seja um afeto, ou seja um perdão, tudo que você emprestar, tudo que você fizer, toda ajuda aos pobres vai ser para Deus como um empréstimo e Ele vai te devolver, pode ter certeza disso. Bem-vinda, irmã Rose, Lúcia, querida, sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês. Eu estou tentando terminar aqui o capítulo 19, eu ia até o 22, mas não consegui. Mas é porque Provérbios é muito difícil, né, gente? É muita coisa para falar, é muito ensinamento. Então vamos continuar? Onde que eu tava? Quem ajuda os pobres? Eu acho que eu pulei uma coisa aqui. O filho, os pais, não, falei. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Olha isso. Discipline os seus filhos enquanto ainda há esperança. Lô, hoje não tem como levar vocês comigo, pois estou sem internet, fora de casa estou saindo. Bom trabalho para você, Nilde. Espero que você tenha descansado essa noite, viu? Beijo com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Gente, a disciplina para os filhos é tão necessária que a Bíblia diz que a estultícia já nasce
arraigada com a criança. A criança já nasce, sim, necessitada de disciplina. E quando a gente disciplina os nossos filhos, enquanto há esperança, a vida deles vai ser poupada. Isso é maravilhoso. A Bíblia, e disciplinar, gente, não é bater. Às vezes a gente entende, disciplina é corrigir, é bater. Não é isso. Disciplinar é ensinar, é corrigir com amor e firmeza. Pode usar sim, né? Algumas pessoas usam a varinha, outras pessoas usam o chinelo. Uma coisa que eu acho interessante, o Luciano Subirá fala, nunca use a mão, que a sua mão foi feita para abençoar. Tenha aí o seu método, mas que seja o último também, né? Não é qualquer coisa você vai lá e fere o seu filho, né? Tenta com a palavra, tenta com a firmeza, tenta com a correção, tenta com a consequência, né? Coloca um castigo, mas tudo isso é disciplina. Meu marido tá me ligando, é porque eu atrasei, né, gente? Meu Deus. Tô terminando já, tá, gente? Eu vou só até o 19, porque já passou 7 minutos. Mas então, a disciplinar é o quê? É você corrigir. E corrigir é o quê? É ensinar. É falar com a criança assim, olha, o que você tá fazendo aqui o que você fez foi uma desonra. E a Bíblia diz que você tem que honrar o pai e mãe. Do jeito que você falou, você foi desrespeitoso. Você entende isso? Não é só gritar. A criança tem que chegar, ou o adolescente, tem que chegar ao entendimento do pecado que ela cometeu. Se eu só vou lá e castigo ela, porque o mais forte é o que vence, um dia é ele que vai estar batendo nos outros, quando ele for o mais forte. Então é sobre ensinar o que é certo, o que é errado, de acordo com a palavra de Deus, com muita sabedoria e com amor e firmeza. Ou seja, só por meio do Espírito, né? Porque a gente, na nossa carnalidade, a gente quer muitas das vezes descontar a nossa raiva e empregar a nossa ira. Então isso não é disciplina. Disciplina não é quando você está com raiva, você jogar o chinelo na cabeça do seu filho. Disciplina é você ensinar, você corrigir, até castigar, mas explicando o porquê. Para que a criança entenda o que foi o pecado, para que isso gere arrependimento no coração dela. E gerado arrependimento no coração dela, ela possa receber o perdão tanto dos pais quanto de Deus. Agora, se ela só fica com mágoa porque minha mãe é brava, porque minha mãe me bate, porque minha mãe me fere, porque minha mãe é violenta, assim que eu tiver oportunidade eu vou sumir dessa casa. Não, isso não é disciplina. Disciplinar é ensinar o certo e o errado de acordo com a palavra de Deus. E deve ser feito com muito amor e com muito respeito também, né? A gente nunca disciplina filho na frente dos outros. Tô falando isso assim, não quero ser hipócrita, já fiz isso 1 milhão de vezes. Mas tenho tentado melhorar. Né, de xingar a criança, de expor a falha dela na frente de todo mundo. Eu vi isso acontecer sábado. A mãe xingou a criança e chamou ela e puxou ela assim. E eu vi que ela olhou ao redor. Porque ela é humilhada, a criança é humilhada quando nós os disciplinamos na frente das outras pessoas. Você precisa corrigir seu filho, leva para outro lugar. Principalmente perto dos amigos dele, perto dos conhecidos. Né? Tem um lugar certo. Tem hora que a gente tem que falar na hora, ou não faça isso. Isso é errado, não tô falando isso. Agora você vai pegar o chinelo, vai bater no seu filho na frente de todo mundo. Não é sábio. É uma humilhação para ele. E o Senhor não nos disciplina na frente de todo mundo não, viu? Deus nos disciplina quando a gente tá lá no secreto, quando a gente tá lendo a Bíblia, Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele manda a consequência, mas Ele não expõe as nossas falhas para todo mundo não. E a gente tem que ser como Deus, né? Revelando o seu amor e disciplina, sim, mas com sabedoria. Amém? Vamos terminar esse 19. Amanhã eu vejo o que eu faço aqui. Novamente a Bíblia diz que é melhor ser pobre do que desonesto. Meu Deus. A Bíblia fala novamente sobre o preguiçoso. Olha isso, o preguiçoso ele pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levar à boca. Meu Deus. A Jéssica disse que a adolescência é difícil demais. Eu estava pensando ontem que eu preciso começar a ler sobre isso para me preparar. Ai, Jesus, me dá graça. Em nome de Jesus. Eu imagino que deva ser um desafio mesmo, Jéssica. Para terminar o versículo 19 que eu pulei. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Meu Deus. A gente tem que controlar a nossa ira. Né? E isso pro filho é uma coisa... Deus falou isso muito comigo. Eu era muito brava com a Cecília por causa da minha maturidade. E... qualquer coisa eu batia nela e ficava brava, né? Minha mãe que eu diga, tadinha. Minha mãe ficava, pelo amor de Deus, para de bater na minha neta. Vai bater na minha neta. A Vanilda também falava, né? Da minha mãe eu falava, não entendo que eu apanhei tanto. Mas ela fala que não foi assim não. Mas eu entendo que eu errei muito com a Cecília. Foi muito, muito, muito falha. E um dia Deus me ensinou, você não tá disciplinando, você só não consegue controlar a sua ira. Porque tem muitos estudos que falam que a gente nunca pode corrigir a criança quando a gente tá com raiva.
É melhor você sair de perto e respirar, contar até 10, esperar a sua raiva passar, e aí depois você volta, e aí você fala e ensina e educa. E eu, muitas das vezes, eu só descontava a minha ira, né? Eu não batia nela, porque eu sou uma ótima mãe, porque eu sou assim, brava. Eu bato mesmo. Que o tolo, ele se gaba da sua estultícia. Lembra que a gente leu? Mas aí Deus me ensinou, você tá errando porque você não controla a sua ira. E sabe como que eu aprendi isso? Quando eu vi que ela não controlava a ira dela. Um dia ela pegou os brinquedos, começou a julgar. E eu falei, como é que você tá julgando esses brinquedos? E o Espírito Santo falou, ela faz porque ela vê você fazer. Né? Então assim, a gente precisa aprender a disciplina em amor e não ira descontrolada. Essa frase nunca saiu da minha cabeça, eu li num livro e nunca esqueci. Disciplina com amor e não ira descontrolada. Amém, gente? Fiquei 1h12 falando aqui. Não, entrei um pouquinho depois. 1 hora falando. Amanhã eu continuo, a partir do capítulo 20, e Deus proverá. Amém? Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Uma honra pra mim, gente. Que benção. Obrigada, Michele, Soraya, Rose, Andréia, Vanilda, minha mãe, a Marília, a Jéssica, o Farley e a Chiquinha. Obrigada pela companhia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a semana de vocês seja abençoada. Que vocês possam colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado por meio da palavra, assim como eu tenho procurado também essa sabedoria que vem do alto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Beijo, até amanhã, se Jesus permitir. Obrigada por tudo, viu? Com Deus. Que o Senhor nos ajude agora a pôr em prática. Vou guardar um pouquinho, porque eu sempre saio e fica um comentário aqui que eu não vi. Tá, guardei demais, porque tem gente que vê a live depois, né, gente? Então é isso. Também te amo, mamãe. Beijo, com Deus, viu, gente? E até amanhã, se Deus quiser. Não deixe de ler, de meditar nas escrituras todo dia, viu? Todo dia. Deixa eu falar agora, que já que vocês ficaram até o final, tô vendo que vocês estão todo mundo aí ainda. Eu tava ontem meditando e eu chorei quando eu li Atos 17, que fala que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as escrituras todo dia. Nós estamos aqui como os bereanos, e a Bíblia chama aqueles que examinam as escrituras todo dia com avidez, para ver se aquilo que Paulo falou era verdade mesmo. Ou seja, não é o que a Lorena falou, é você chegar em casa e falar, deixa eu ver o que ela falou aqui, deixa eu ver se bate ou se não bate. E Deus chama essas pessoas de as mais nobres. Parabéns, viu? Vocês são nobres. Parabéns. Obrigada a vocês, amo vocês em Cristo Jesus, Igreja de Cristo. Abibliamento, né? Com Deus, gente. Beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho.